O céu estava escuro, encoberto por nuvens pesadas que não ofereciam nenhuma esperança de sol. A terra, seca e rachada pela imensidão da falta de chuva, parecia refletir o estado do coração dos homens, corrompidos pelo pecado. Noé, um homem justo e íntegro, caminhava pelos campos de sua pequena propriedade, seu olhar fixo no horizonte, como se já pressentisse o que estava por vir. Ele sabia que o mundo ao seu redor estava perdido, mas algo dentro dele ainda permanecia firme, ainda aguardava uma palavra de Deus. Naquele dia, enquanto o vento agitava as árvores e um silêncio pesado pairava sobre a terra, a voz de Deus ecoou clara e imponente em seu coração. Noé, disse a voz, profunda e cheia de autoridade, o fim de toda a carne chegou diante de mim. A terra está cheia de violência, e eu a destruirei com um dilúvio. Mas você, Noé, achei graça diante dos meus olhos. Aquela palavra cortou como uma lâmina. Noé se ajoelhou, a sensação de temor e reverência tomando conta de seu ser. Senhor, o que devo fazer? Perguntou a voz embargada pela gravidade da mensagem. Construa uma arca de madeira de cipreste, com compartimentos, e cubra-a com piche por dentro e por fora. Deus instruiu, revelando os detalhes da missão divina. E você deve reunir 2 de cada espécie de animal, macho e fêmea, para preservá-los vivos. Sua família também será salva. Noé olhou para o vazio à sua frente, as palavras de Deus ainda ressoando em sua mente. O desafio era imenso, mais do que qualquer coisa que ele pudesse compreender. Mas havia algo mais forte que a dúvida, uma fé inabalável, que vinha de um lugar mais profundo que ele mesmo conhecia. Deus havia falado, e Noé sabia que, se Deus ordenava, ele obedeceria. A visão do futuro era desoladora. O dilúvio viria e, com ele, o fim de tudo o que existia. Mas em meio a esse caos, havia uma esperança, a promessa de uma nova vida, uma nova criação, através da arca que ele construiria. E assim, com o coração cheio de fé e determinação, Noé começou a planejar o que parecia ser uma missão impossível. Os dias seguintes foram marcados por trabalho árduo, sem descanso. Noé reuniu sua família e os instruiu a seguir as orientações dadas por Deus. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, eram relutantes, mas confiavam em seu pai e seguiam suas instruções. Contudo, os vizinhos e amigos de Noé não compreendiam. Eles riam dele, zombando de sua crença em um dilúvio que nunca havia ocorrido antes. Você está construindo uma enorme embarcação no meio da terra seca? Onde está a chuva que você espera? Diziam. Mas Noé não se abalava. Ele sabia que a palavra de Deus era verdadeira e nada poderia desviar seu foco. Enquanto ele e sua família trabalhavam incansavelmente, a arca começou a ganhar forma. A madeira de cipreste foi cuidadosamente cortada e montada, a estrutura cada vez mais sólida. A obra era gigantesca, mas Noé estava imbuído de uma força sobrenatural. Ele sabia que o que estava fazendo não era apenas uma construção, era um ato de fé, um ato de obediência a um Deus que jamais falharia em suas promessas. E assim, os meses se passaram, com a construção da arca tomando forma. Cada prego cravado era um passo mais próximo do cumprimento da vontade de Deus. Mas, no coração de Noé, uma sensação de temor nunca o abandonava. O dilúvio ainda não havia chegado, mas ele sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O que aconteceria quando a água começasse a subir? Os dias passavam e a construção da arca seguia sem cessar, mas as palavras de zombaria e escárnio continuavam a ecoar pelos campos e aldeias ao redor. Os vizinhos de Noé observavam com olhares de incredulidade enquanto ele e sua família trabalhavam sem descanso, dia após dia. As mãos calejadas de Noé, os sons do martelo batendo contra a madeira, tudo parecia não fazer sentido para aqueles que olhavam de fora. "Vem só!" gritava um dos vizinhos, rindo com escárnio. "Este homem enlouqueceu. Como pode crer que o céu se abrirá e a terra será coberta por água? Não há chuva. Há anos, e nem mesmo uma gota de orvalho cai sobre esta terra seca." Mas Noé, com seu olhar fixo na obra, não dava atenção às zombarias. Sua fé estava firmemente ancorada em Deus, e ele sabia que as palavras do Senhor jamais falhavam.
O projeto da arca avançava com precisão, e cada tábuas de madeira cortadas e cada prego cravado eram para ele um passo mais perto do cumprimento da promessa divina. Embora o ceticismo e o desprezo dos outros o cercassem, ele estava determinado a seguir as instruções dadas por Deus. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, começavam a sentir o peso da rejeição. Eles ouviam as palavras cruéis e a descrença ao redor deles, e o peso do julgamento dos outros parecia pesar sobre seus corações. Noé percebeu que seus filhos estavam começando a duvidar, não da missão, mas da aceitação que encontrariam. Pai, as pessoas riem de nós. Dizem que estamos perdendo a razão, disse Sem, sua voz cheia de frustração. Noé olhou para o filho, os olhos cansados, mas serenos, e disse com firmeza: Filho, o mundo ao nosso redor pode zombar, mas a nossa fé não deve ser movida pelas opiniões dos outros. Lembre-se de que não estamos aqui para agradar aos homens, mas ao Senhor. Ele nos chamou e devemos obedecer. Mesmo quando ninguém mais acreditar, nossa fé deve ser a nossa força. Embora o escárnio fosse um fardo pesado, Noé manteve-se firme, com seus olhos fixos na arca que estava tomando forma. Ele sabia que sua missão estava além da compreensão humana. Em seu coração, ele sentia que, ao construir aquela embarcação, estava oferecendo uma chance à humanidade, uma oportunidade de salvação, mas o mundo não estava pronto para ouvir. O céu, por enquanto, permanecia claro e sem nuvens. As pessoas continuavam suas vidas cotidianas, sem perceberem o que estava prestes a acontecer. Mas Noé sabia que as palavras de Deus não falhavam. O Senhor havia lhe dado uma promessa, e ele acreditava nela com toda a sua alma. À medida que o tempo passava, a resistência interna de seus filhos diminuía. Eles começavam a entender o profundo significado daquela jornada. A cada dia que passava, a construção da arca não era mais vista apenas como um projeto de obediência, mas como um ato de salvação. A palavra de Deus começava a fazer sentido em seus corações. Sem, Cã e Jafé começaram a ver o valor na obra, não apenas pela segurança da arca, mas pelo que ela representava: a obediência a Deus, a confiança no seu plano perfeito. Em um momento de reflexão, enquanto trabalhavam na parte mais alta da arca, Noé se ajoelhou diante de seus filhos e orou, pedindo forças para enfrentar o que estava por vir. As palavras que ele proferiu eram carregadas de confiança, mas também de uma profunda sabedoria adquirida com o tempo. Que a nossa fé nunca vacile, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos diz o contrário. Deus é fiel e a sua palavra é verdadeira. Foi nesse momento que uma leve brisa começou a soprar. O vento, que antes estava calmo, agora trazia consigo uma sensação peculiar. Era como se o próprio céu estivesse respondendo à oração de Noé. Ele olhou para o horizonte, onde a linha do céu encontrava a terra, e sentiu que algo grande estava se aproximando. Mas, por enquanto, o trabalho continuava. Não havia sinal de chuva, mas a confiança de Noé em Deus se tornava mais sólida a cada dia. O tempo parecia correr de maneira estranha. Enquanto os dias se arrastavam lentamente, Noé e sua família estavam imersos em sua tarefa. O calor escaldante do deserto misturava-se com a sensação crescente de que algo monumental estava para acontecer. As nuvens, antes distantes, agora começavam a se agrupar no horizonte, mas ainda não havia chuva. O silêncio, porém, se tornava ensurdecedor. Era no final da tarde, quando o céu já começava a atingir-se de um dourado profundo, que um murmúrio estranho começou a crescer entre os trabalhadores. Os vizinhos que antes zombavam, agora paravam, observando o céu com crescente inquietação. Algo estava no ar, mas ninguém sabia exatamente o que era. Noé continuava sua obra, sem desviar os olhos da arca que tomava forma cada vez mais imponente. Seus filhos estavam ao seu lado, e juntos moviam-se com uma dedicação silenciosa, sabendo que o momento de conclusão estava cada vez mais perto. Eles já haviam colocado os últimos pregos e ajustado as tábuas. A arca estava quase pronta para receber os animais, e com isso, a promessa de Deus estava prestes a ser cumprida. Foi quando, à distância, o céu escureceu ainda mais, e as primeiras gotas de chuva caíram, pequenas e solitárias, mas inconfundíveis. Noé parou por um instante, sentindo o impacto das gotas na sua pele. A chuva que ele sabia que viria finalmente havia começado. Ele olhou para o céu, e em seu coração
sentiu a confirmação do que Deus lhe dissera. A promessa estava se cumprindo. Noé chamou seus filhos para se reunir, sua voz calma, mas carregada de urgência. A chuva chegou, disse ele, enquanto os raios de sol se escondiam atrás das nuvens pesadas. Deus é fiel à sua palavra. O dilúvio virá. Sem, o mais velho, olhou para o céu e um temor tomou conta de seu coração. Pai, as nuvens, elas parecem imensas. Será que estamos prontos? A arca, será que vai ser suficiente para salvar todos nós? Noé colocou a mão sobre o ombro de Sem e o olhou com um semblante firme mas terno. A nossa obediência a Deus é o que nos preparou. A arca é o nosso abrigo, mas é a fé que nos sustenta. Deus nos guiou até aqui e Ele nos protegerá. Enquanto isso, os vizinhos que antes riam e zombavam, agora começavam a perceber que o que Noé havia dito não era mera loucura. A chuva começou a cair com mais intensidade, e o que começou como um fenômeno isolado, logo se transformou em uma tempestade torrencial. As ruas se alagaram rapidamente e o pânico começou a se espalhar. A água subia com uma velocidade assustadora. Noé e sua família correram para dentro da arca. Cada passo que davam parecia mais pesado do que o anterior. A porta, que fora meticulosamente preparada, foi fechada por ele. Um ato solitário de fé. Com a porta da arca agora selada, Noé sentou-se no chão, sentindo o peso do que estava prestes a acontecer. Eles estavam dentro do abrigo prometido, mas ainda não podiam deixar de sentir a tensão no ar. O dilúvio tinha começado. As águas começaram a subir rapidamente, e o som da chuva batendo contra a madeira da arca era ensurdecedor. Noé podia ouvir o tumulto do mundo lá fora, o grito de pessoas correndo desesperadas, tentando escapar do que parecia ser o fim. Mas em seu coração, ele sentia uma paz inexplicável. Ele havia obedecido à palavra de Deus, e agora ele e sua família estavam sendo salvos. O resto do mundo, que havia ignorado o chamado divino, estava à mercê da destruição. Por dentro da arca, a família de Noé se reuniu em oração. As palavras de Noé eram simples, mas cheias de fé. Senhor, nós confiamos em Ti, que a Tua vontade seja feita. O dilúvio continuava, mas dentro da arca, um milagre estava se desenrolando. Deus havia cumprido sua promessa. As águas do caos estavam agora sendo usadas para preservar a vida. Os dias passaram lentos, como se o tempo dentro da arca estivesse suspenso. Noé e sua família estavam agora em um espaço fechado e confinado, ouvindo o som constante das águas batendo contra a madeira. O cheiro da madeira molhada, o estalo das tábuas e o som da tempestade pareciam imergir todos os ocupantes da arca em um silêncio pesado e tenso. Cada membro da família estava profundamente imerso em seus próprios pensamentos, mas também havia um entendimento silencioso entre eles. Estavam cumprindo a vontade de Deus. Noé olhava frequentemente pela janela da arca, um pequeno alçapão que ele e seus filhos haviam criado, que permitia observar o vasto mar que se estendia até onde os olhos podiam ver. O mundo conhecido já não existia mais. Apenas as águas e o vazio. Dentro da arca, a rotina de cuidar dos animais ocupava grande parte do dia. Noé e seus filhos alimentavam os animais, limpavam seus compartimentos e mantinham tudo funcionando com o cuidado e dedicação que haviam aprendido ao longo dos anos. Mas, apesar do trabalho árduo e da missão que tinham, Noé não podia deixar de sentir a gravidade de sua situação. Ele sabia que, ao olhar pela janela, o mundo exterior estava irreconhecível, submerso sob as águas, e nada mais seria como antes. Mas o tempo na arca não era apenas uma espera, era também um momento de reflexão. Noé começou a meditar nas palavras de Deus, lembrando-se do que lhe fora prometido. O Senhor não os havia abandonado. Ele havia dado uma missão, e ao seguir essa missão, Noé sabia que estava preservando a vida. Noé sabia que, quando as águas finalmente se acalmassem, o mundo começaria de novo e o plano divino seria cumprido. Em uma dessas noites, enquanto a tempestade ainda rugia lá fora, Noé se sentou sozinho, olhando para as estrelas através da pequena abertura na arca. Ele sentia uma paz profunda, como se, mesmo no meio do caos, estivesse no centro da vontade de Deus. Foi nesse momento que, novamente, a voz do Senhor se fez ouvir, mais clara e mais forte do que nunca. Noé, a voz disse, soando como um sopro suave, mas com autoridade. Você e sua família
terão um novo começo. Quando as águas cessarem e a terra seca aparecer, você e todos os seres vivos que salvei terão uma nova chance. Mas lembre-se, esta será uma aliança eterna entre mim e você. Noé se ajoelhou com reverência, seu coração batendo forte em seu peito. Ele sabia que as palavras de Deus eram carregadas de misericórdia e esperança. Senhor, o que devo fazer quando a tempestade passar? Como podemos viver novamente em sua graça? Deus respondeu com calma. Quando você sair da arca, você e sua família oferecerão um sacrifício de gratidão, um holocausto, e então eu farei uma aliança com você, que nunca mais destruirá a terra com um dilúvio. Colocarei o arco-íris no céu como sinal de minha promessa. Noé, com os olhos marejados, sabia que o arco-íris seria o lembrete eterno de uma aliança inquebrável. Era um sinal de que, mesmo após a destruição, a misericórdia de Deus prevaleceria. A fé de Noé e sua obediência haviam salvado a criação, e agora, diante de Deus, ele estava sendo honrado com uma promessa que mudaria a história do mundo. Nos dias que se seguiram, a chuva começou a diminuir e as águas, que antes inundavam a terra, começaram a recuar lentamente. Mas Noé sabia que ainda não era o momento de deixar a arca. O Senhor havia dito que ele deveria esperar. E assim, com paciência, Noé continuou a confiar nas palavras de Deus. Foi quando o primeiro sinal apareceu. Uma leve brisa começou a soprar e as águas começaram a se mover de maneira diferente. A terra estava sendo restaurada. Mesmo com a visão ainda turva pela tempestade que se passara, Noé sentia em seu espírito que a paz estava prestes a ser restaurada. Os dias dentro da arca se arrastavam, mas com cada amanhecer, uma sensação de renovação tomava conta do coração de Noé. As águas começavam a diminuir lentamente e o som da chuva, que antes parecia interminável, agora dava lugar a um silêncio profundo e contemplativo. A terra, submersa sob as águas por tantos dias, começava a se revelar novamente. Noé sentia a presença de Deus em cada respiração, uma lembrança de que a salvação não era apenas um resgate físico, mas também espiritual. Era uma manhã cinza e tranquila, quando Noé sentiu que o momento de sair estava próximo. A tempestade finalmente havia cessado, mas ele sabia que a ordem de Deus ainda não havia sido dada. A confiança que ele depositava no Senhor o impelia a esperar, não por mais sinais visíveis, mas pela voz direta de Deus. Ele sabia que a espera não era em vão e que o momento de ação viria em tempo divino. Noé, com seus filhos, passava os dias cuidando da arca, organizando os animais e, em oração constante, agradecendo a Deus pela proteção até aquele momento. Seus filhos, que antes estavam com o coração pesado pela perda do mundo como o conheciam, agora estavam mais calmos. A cada dia, a esperança parecia crescer dentro deles e a confiança na promessa de Deus tornava-se mais firme. Mas, como tudo o mais, a fé de Noé era posta à prova novamente. O que aconteceria quando finalmente saíssem? O que encontrariam além daquelas paredes de madeira? Foi então que, no 10º dia após o fim da chuva, Noé começou a enviar um corvo, que voava para lá e para cá, mas não voltava. Ele não sabia se o corvo não encontrava um lugar adequado para pousar ou se as águas ainda cobriam toda a terra, mas a expectativa crescia. Após 7 dias, Noé enviou uma pomba. A ave voou e retornou ao fim da tarde, trazendo com ela uma folha fresca de oliveira. Quando viu a folha, Noé soube que a terra estava se secando. O sinal estava diante dele. Com a notícia de que a terra começava a aparecer novamente, Noé se ajoelhou em agradecimento. Ele não apenas viu o retorno à terra seca, mas reconheceu ali a fidelidade de Deus, que nunca o havia abandonado. Ele sabia que sua missão não era apenas sobreviver ao dilúvio, mas também viver conforme a vontade de Deus, ajudando a restaurar e cuidar da criação. 7 dias depois, Noé enviou a pomba novamente. Desta vez, ela não retornou. A terra estava pronta para ser habitada novamente. Noé, com os olhos firmes e cheios de esperança, sabia que havia cumprido sua parte. O momento de sair da arca estava próximo. Deus o havia chamado para iniciar uma nova vida, uma vida em que a criação poderia ser restaurada e a humanidade poderia aprender a viver em harmonia com o Senhor. Naquela noite,
Enquanto a arca ainda balançava suavemente nas águas que estavam diminuindo, Noé reuniu sua família. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer seria um novo começo, mas também seria uma grande responsabilidade. Ele sentiu a pressão da missão que Deus lhe confiara e sabia que a salvação da humanidade e dos animais dependia de sua obediência contínua. Deus foi fiel, e agora é nossa vez de cumprir sua vontade, disse Noé, sua voz firme, mas cheia de gratidão. Quando sairmos, teremos um novo começo. Mas lembrem-se, devemos ser fiéis ao Senhor, cuidar da terra e de todos os seres vivos que Ele nos confiou. A promessa de Deus de um novo começo estava prestes a se cumprir. Com a arca finalmente descansando sobre as montanhas de Ararat, a espera estava chegando ao fim. Noé sabia que, apesar do sofrimento e das perdas, a misericórdia divina nunca falhou. O futuro, ainda incerto, estava nas mãos de Deus. E então a palavra de Deus foi ouvida mais uma vez. Sai da arca você, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Traga todos os seres vivos que estão com você, as aves, os animais e todos os répteis que rastejam sobre a terra, para que se multipliquem sobre a terra e cresçam em número. Com um coração cheio de fé e gratidão, Noé levantou-se e olhou para sua família. É hora, ele disse, sua voz cheia de confiança e reverência. Após o último passo da arca, Noé e sua família pisaram pela primeira vez na terra seca. Seus pés, tocando o solo firme, marcaram o início de um novo capítulo, não só para eles, mas para toda a criação. O mundo que antes conheciam, com suas árvores, rios e animais, parecia irreconhecível, mas ainda assim algo muito poderoso pairava no ar. A promessa de Deus estava prestes a ser cumprida, e tudo o que Noé fizera em obediência ao Senhor agora começava a ganhar sentido. Olhe, pai, disse Sem, apontando para o céu. O arco-íris começava a aparecer frágil ao início, mas logo se tornava um arco brilhante, que se estendia por todo o horizonte. As cores vivas refletiam a glória de Deus, e Noé sabia que aquela era a assinatura do pacto divino. Deus havia cumprido sua palavra. Noé ajoelhou-se no solo seco e tocou a terra com as palmas das mãos. Ele sentiu a aspereza do chão, mas também a renovação, como se, a cada toque, ele estivesse tocando o próprio coração de Deus. Ele sabia que tudo ali, a partir daquele momento, teria um novo propósito. Deus, que já havia falado com Noé na arca, novamente falou com ele, agora que estavam em terra firme. Eis que estabeleço minha aliança com você e com sua descendência, e com todos os seres vivos que estão com você, aves, animais, e todo ser que está com vocês dentro da arca. Estabelecerei uma aliança eterna. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Noé ouviu com reverência, suas palavras de agradecimento abafadas pela profunda gratidão que sentia. A voz de Deus era como um vento suave, mas poderosa. Deus prosseguiu. Colocarei o meu arco nas nuvens e será um sinal de aliança entre mim e a terra. Sempre que as nuvens cobrirão a terra e o arco aparecerá nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança com você e com toda a carne que está sobre a terra. O arco-íris brilhava no céu, uma promessa visível de que Deus jamais traria destruição por meio de um dilúvio novamente. A aliança estava selada. Noé sabia que o mundo agora deveria ser vivido de outra maneira. Ele e sua família tinham sido escolhidos para recomeçar, mas também tinham a responsabilidade de ser os guardiões dessa nova criação. Este é o sinal da aliança que fiz entre mim e toda a terra, disse Deus mais uma vez, dando a Noé o encargo de dar continuidade à vida, mas agora, com o entendimento de que a obediência ao Senhor era a chave para o futuro. Noé e seus filhos, que haviam sido parte do plano divino, agora deveriam agir em conformidade com a nova vida que se abriria diante deles. Os primeiros dias fora da arca foram cheios de tarefas difíceis, mas também de alegria silenciosa. A terra que parecia ter sido arrasada agora tinha um novo potencial, a nova oportunidade dada por Deus. A família de Noé plantou árvores, preparou a terra para o cultivo e cuidou dos animais, começando assim a repovoar a terra. A promessa de multiplicação, dada por Deus desde o início, agora estava se concretizando. Noé ofereceu sacrifícios ao Senhor em gratidão pela salvação, seguindo as instruções dadas por Deus.
Quando a fumaça subiu até os céus, Deus olhou para ela e, como sempre, em sua misericórdia, olhou com favor para Noé e sua família. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, disse o Senhor. Enquanto durar a terra, semeia e colhe, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. A promessa do arco-íris não era apenas um sinal visível, mas uma garantia da fidelidade de Deus para com a sua criação. Noé agora entendia que o que havia sido destruído por causa do pecado precisava ser renovado por meio da obediência e da fé. Era um novo começo, mas também uma responsabilidade. A vida fora da arca começou com um peso indescritível, mas também com uma renovação silenciosa. O céu agora, limpo e calmo, parecia refletir o novo começo. O arco-íris, ainda brilhando nas nuvens, era um lembrete constante de que a aliança feita por Deus com Noé, sua família e toda a criação não seria quebrada. O som do vento nas árvores, o canto dos pássaros que retornaram à terra e o murmúrio das águas que já não eram mais ameaçadoras tornavam a paisagem um símbolo de esperança. Noé, com sua família ao seu lado, sabia que o trabalho deles estava apenas começando. A terra, que havia sido devastada, agora oferecia a chance de uma nova vida, mas isso exigiria esforço, dedicação e obediência contínua aos mandamentos de Deus. Noé observou as árvores que começavam a crescer novamente, os animais que se espalhavam por toda parte e as sementes que foram plantadas nas novas terras. Ele compreendeu, mais do que nunca, a responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros. Ele era o guardião da terra renovada, o responsável por manter a ordem estabelecida por Deus. Enquanto a família trabalhava nos campos, Noé sentia uma paz interior. Ele sabia que, embora a terra estivesse em reconstrução, algo ainda mais importante estava sendo reconstruído dentro de seu próprio coração. Noé, que havia confiado em Deus durante o dilúvio, agora precisava confiar novamente em sua providência enquanto lidava com a terra e o povo que viria depois. Mas também sabia que a aliança com Deus era eterna, e isso lhe dava a coragem necessária para seguir em frente. Em uma tarde calma, enquanto todos estavam reunidos ao redor da fogueira, Noé conversou com seus filhos sobre o futuro. Lembrem-se, meus filhos, ele disse com firmeza, Deus nos deu uma segunda chance, e isso é um presente. Nossa missão agora é garantir que a vida na terra seja vivida segundo sua vontade. Devemos ser bons mordomos da criação de Deus, respeitar o ciclo da vida e cuidar uns dos outros. Sem, o filho mais velho, olhou para o céu, onde o arco-íris ainda se mantinha como um símbolo da promessa divina. Mas, pai, e as gerações que virão? Como podemos garantir que a terra continue a ser cuidada como Deus nos pediu? Noé sorriu, sabendo que seu filho havia começado a compreender a profundidade da responsabilidade deles. Isso será um desafio, Sem, mas Deus nos deu o exemplo de seu cuidado com a criação. Nosso trabalho é ensinar às próximas gerações o caminho da justiça, da misericórdia e da fé. Nunca podemos esquecer a aliança que ele fez conosco. A vida fora da arca não era fácil. Os desafios eram muitos. As novas sementes que plantaram ainda precisavam crescer. Os animais precisavam se espalhar para repovoar a terra. E a humanidade precisaria se reorganizar. Mas, mesmo assim, havia uma confiança renovada na providência de Deus. Noé e sua família estavam cientes de que sua missão não era apenas recomeçar, mas ensinar e viver em obediência ao Senhor. Noé sabia que, enquanto o mundo se renovava, ele precisaria continuar sendo fiel a Deus. Cada ato de cuidado, cada gesto de bondade e cada momento de adoração seria uma maneira de honrar a aliança feita, um lembrete de que mesmo no recomeço, o Senhor estava com ele e sua família. Com os dias, semanas e meses que se passaram, Noé e sua família se acostumaram à nova vida fora da arca. A terra, embora ainda em grande parte renovando-se, começou a oferecer sinais de um futuro promissor. O cultivo da terra estava em andamento, a vegetação crescendo lentamente, e os animais já estavam se espalhando pelos campos e florestas, começando a repovoar o mundo destruído pelas águas. A promessa de Deus estava sendo cumprida, e a terra estava começando a respirar novamente. Noé sabia que era o momento de agradecer a Deus de maneira especial. Ele sentia em seu coração que, antes de dar início a qualquer outra ação, o mais importante
era oferecer um sacrifício de gratidão, um gesto que expressasse sua total obediência e reverência ao Senhor por ter sido poupado e por ter recebido essa nova chance. De acordo com as instruções divinas, Noé pegou alguns dos animais mais puros e ofereceu-os como holocausto no altar, que ele mesmo havia construído com pedras, uma oferta espontânea e sincera. O fogo queimava de forma suave, mas as chamas refletiam a luz do sol nascente, como se o próprio céu estivesse testemunhando aquele ato de fé. O aroma da oferta subia aos céus, e Noé sentiu que, naquele momento, estava fazendo o que Deus desejava. A família de Noé estava reunida ao redor, e o silêncio que permeava o momento era profundo. A reverência que eles sentiam era mais do que um ritual. Era um momento de conexão direta com o Criador, um reconhecimento de que toda aquela restauração tinha sido possível apenas por sua graça. Enquanto o fogo consumia o sacrifício, Noé olhou para o céu, com o coração transbordando de gratidão. Senhor, aceito este sacrifício em nome de toda a minha família, em nome de toda a criação, disse ele em voz baixa, mas cheia de fé. Tu nos preservaste, e agora queremos te honrar com o melhor que temos. Foi então que a voz de Deus falou novamente ao coração de Noé, mais suave do que nunca, mas cheia de poder. Eu recebo sua oferta, Noé, e farei um pacto com você e com sua descendência. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa do homem, nem destruir toda a carne, como fiz. Enquanto a terra durar, semeia e colhe, o calor e o frio, o verão e o inverno, e os dias e as noites não cessarão. Noé ouviu aquelas palavras com um coração pleno de paz. A promessa de Deus era clara e irrevogável. A destruição que havia caído sobre o mundo não seria repetida. A aliança estava selada mais uma vez, não por causa de qualquer ação de Noé, mas pela graça e misericórdia de Deus. Ele sabia que o Senhor estava lhe dando a oportunidade de um novo começo, e com isso, a responsabilidade de ensinar as futuras gerações a viver em obediência à palavra divina. O arco-íris, ainda visível no horizonte, se tornou ainda mais radiante naquele momento, como se estivesse confirmando as palavras de Deus. Era o sinal de que a misericórdia divina estava sobre toda a terra, e que não haveria mais uma catástrofe global como o dilúvio. A terra, com suas florestas e campos, animais e criaturas, estava novamente nas mãos da humanidade, mas nas mãos daqueles que, como Noé, fossem fiéis a Deus. Com esse novo pacto selado, Noé sentiu um peso mais leve sobre seus ombros. O trabalho não acabara, mas o Senhor estava com ele e sua família, guiando-os para a construção de um futuro onde a criação seria respeitada e preservada. A terra que antes parecia um deserto de destruição, agora se abria como um campo fértil de bênçãos, aguardando as sementes da fé. Noé sabia que, ao longo de sua vida, os desafios seriam muitos, mas também sabia que ele nunca mais estaria sozinho. A presença de Deus, agora mais próxima do que nunca, o guiaria através das tempestades que viessem, assim como guiou a arca durante o dilúvio. Sua fé não vacilaria. Ele sabia que o Senhor havia dado uma nova oportunidade para ele e para toda a criação. O ciclo da vida na nova terra havia começado. O sacrifício oferecido por Noé agradou ao Senhor, e a aliança com Deus foi firmada mais uma vez. A família de Noé agora olhava para o futuro com esperança, embora ainda soubessem que o caminho à frente não seria fácil. O mundo que estavam começando a reconstruir era marcado por uma fragilidade sutil, pois a memória da destruição ainda pairava sobre suas cabeças. Mas em cada ação, em cada passo dado, Noé sentia a orientação divina de uma nova era. Era hora de repovoar a terra. E Noé sabia que, com a bênção de Deus, isso só poderia ser feito com sabedoria e responsabilidade. Deus havia dado a instrução clara para a multiplicação, mas com isso vinha o desafio de viver de acordo com os seus mandamentos. A humanidade começaria de novo, e para isso precisariam ser guias e exemplos para as futuras gerações. Deus falou novamente com Noé, e o som de sua voz ecoou em seu coração com clareza. Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. O temor e o terror de vocês estarão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre tudo o que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em suas mãos estão entregues. Tudo o que se move e vive será comida para vocês. Assim como a erva verde,
eu lhes dou tudo. Essas palavras de Deus traziam um novo propósito à vida de Noé. A terra agora era sua responsabilidade. Ele e seus filhos tinham o comando de preservar a ordem que Deus havia criado, respeitando, no entanto, os limites que ele estabelecia. Eles não deviam governar com violência ou opressão, mas com sabedoria, honrando a criação divina. A confiança que Deus depositou neles agora exigia que fosse retribuída com uma vida justa e fiel. Noé e seus filhos começaram a semear e cultivar, cuidando da terra com mãos diligentes. A agricultura tornou-se o alicerce do sustento de sua família, mas também uma maneira de honrar o Senhor, que por meio da sua providência proporcionou o alimento necessário. Cada planta que brotava do solo, cada árvore que dava frutos, era uma manifestação da graça de Deus. Mas o trabalho não era apenas físico. A fé, a confiança e a obediência a Deus eram fundamentais para que esse recomeço fosse bem-sucedido. Relacionamento com os animais também estava intrinsecamente ligado à responsabilidade de Noé. Ele ensinou a seus filhos a cuidar das criaturas que Deus tinha colocado sob sua responsabilidade. Eles pastoreavam os rebanhos com carinho, protegiam os animais selvagens e entendiam que cada ser vivo tinha um propósito dentro do plano divino. A harmonia entre humanidade e natureza deveria ser restaurada. No entanto, como em qualquer recomeço, a humanidade enfrentaria desafios. Noé sabia que o pecado ainda estava presente e que o mal que havia levado à destruição do mundo anterior não havia desaparecido. As tentações e as fraquezas humanas precisavam ser combatidas com a ajuda constante de Deus. Por isso, Noé estabeleceu um altar para adorar e invocar a presença divina, lembrando a si mesmo e a sua família que sem a orientação de Deus, o caminho seria impossível. Noé também não deixava de transmitir o que havia aprendido durante sua jornada. Não apenas a construção da arca, mas também a importância da confiança absoluta no Senhor. A fé não é um ato momentâneo, disse ele aos seus filhos. É uma escolha diária de caminhar com Deus, mesmo quando o futuro parece incerto. Deus, em sua sabedoria infinita, sabia que o coração humano ainda carregava a inclinação para o pecado, mas ele também sabia que Noé e sua descendência estavam dispostos a obedecer. Noé, como pai e líder, assumiu a responsabilidade de ser o exemplo de obediência e fé, e isso não seria em vão. O futuro da humanidade dependia disso. Com o tempo, as sementes plantadas por Noé e sua família começaram a crescer, não apenas em forma física, mas espiritualmente. As gerações futuras aprenderiam a viver de maneira justa, cuidando da terra e de todas as suas criaturas, enquanto aguardavam com esperança o cumprimento das promessas de Deus. Noé sabia que o ciclo da vida continuaria e que, embora as gerações à frente encontrassem dificuldades, a aliança de Deus permaneceria firme. O arco-íris, visível no céu após as chuvas, não era apenas um lembrete para Noé, mas para todas as futuras gerações. Era a prova de que em toda a criação, a misericórdia de Deus jamais falharia. Com o passar do tempo, a terra que antes fora coberta pelas águas, agora florescia novamente. As sementes plantadas por Noé e seus filhos cresceram, e a vida se multiplicou, como Deus havia ordenado. As árvores se tornaram frutíferas, os animais se espalharam por todas as partes, e a humanidade começou a repovoar o mundo, conforme a vontade divina. Noé e sua família continuaram a viver com a lembrança constante da aliança feita com Deus, e a cada novo dia sentiam o peso e a graça dessa promessa. Mas, como sempre, a humanidade não estava livre de desafios. O pecado, que havia levado à destruição do mundo anterior, continuava a existir, e o coração do homem, ainda marcado pela inclinação para a maldade, não havia mudado completamente. Noé sabia que sua responsabilidade não era apenas garantir a sobrevivência de sua família, mas também transmitir aos filhos e às futuras gerações os ensinamentos de Deus sobre a vida justa, a fidelidade e o cuidado com a criação. Embora a terra tivesse se renovado, as tentativas de viver segundo os mandamentos de Deus eram constantemente desafiadas por fraquezas humanas. Noé olhava para seus filhos e via que, apesar de sua fé, ainda havia áreas em que precisavam crescer. Ele sabia que, para que a aliança de Deus permanecesse verdadeira, a próxima geração precisava
entender a importância da obediência e do relacionamento com o Senhor. Certa tarde, enquanto Noé caminhava pelos campos, refletindo sobre a vida que havia reconstruído, um de seus filhos, Cam, aproximou-se com um olhar perturbado. Cam, o segundo filho de Noé, sempre fora mais impulsivo que Sem, o mais velho, e tinha uma curiosidade que frequentemente o colocava em situações difíceis. Pai, disse Cam, com uma voz tensa, eu tenho ouvido histórias de outros povos que se formaram ao redor de nossa terra. Alguns dizem que Deus não precisa ser temido e que podemos viver como quisermos, sem nos preocupar com suas ordens. Noé parou e olhou para Cam, o coração apertado. Ele sabia que o pecado poderia tomar conta do coração do homem e as tentações estavam mais próximas do que ele imaginava. Filho, o que você ouve são palavras perigosas, respondeu Noé com seriedade. Deus nos deu uma aliança e, como seus servos, devemos viver de acordo com seus mandamentos. A humanidade foi renovada, mas a corrupção do pecado ainda existe. Devemos ser vigilantes e manter nossa fé firme. Cam olhou para o chão pensativo. Ele sabia que o caminho que seu pai indicava não era fácil, mas também entendia a importância de seguir os ensinamentos de Deus. Noé continuou. A tentação será sempre uma luta, mas lembre-se do que vivemos. Deus é fiel e Ele nos deu esta nova chance. Devemos permanecer firmes, não apenas para nós mesmos, mas para as gerações futuras. É assim que a aliança permanecerá. Cam assentiu, embora o olhar em seus olhos mostrasse que ainda havia muita luta interior. A jornada de fé não era simples, e Noé sabia que ele e sua família precisavam aprender a se apoiar uns nos outros, a lutar juntos contra as fraquezas e a construir uma vida de obediência a Deus. Enquanto o tempo avançava, Noé viu que a terra se espalhava em várias direções, com os filhos de Cam, Sem e Jafé formando suas próprias famílias e começando a habitar regiões distantes. Mas, enquanto o número de pessoas aumentava, também surgiam os primeiros sinais de que a humanidade não havia aprendido completamente a lição. Os filhos de Noé começaram a ver as diferenças entre as famílias, os filhos das outras terras e os filhos da aliança de Deus. E os filhos de Noé, por mais que fossem fiéis, ainda tinham de lidar com as mesmas tentações que seus antepassados enfrentaram. Devemos ser vigilantes e ensinar os nossos filhos a respeitar o Senhor, a honrar suas palavras. Noé disse, olhando para os filhos e netos. A aliança é viva, mas depende de nossa obediência. Noé sentia em seu espírito que o mundo estava à beira de um novo teste. A fidelidade da geração de Noé seria apenas a base sobre a qual as futuras gerações precisariam construir. Eles, como guardiões da criação, tinham o dever de preservar o conhecimento do Senhor, a verdade da aliança, para que a história da salvação de Deus não fosse esquecida. E assim, Noé continuou a ensinar, a orar, a trabalhar com sua família, sabendo que o recomeço da humanidade, embora abençoado, dependia de um esforço constante para viver em harmonia com a vontade de Deus. A terra tinha sido renovada, mas a fé humana precisaria ser renovada a cada geração, sempre lembrando da aliança feita com o Senhor, a promessa de salvação e de vida eterna. O mundo que Noé e sua família estavam começando a reconstruir agora se espalhava diante deles como uma tela em branco, esperando para ser preenchido. A terra, que antes havia sido tomada pelo dilúvio, agora florescia novamente. As sementes que Noé e seus filhos haviam plantado estavam dando frutos, e os animais estavam se espalhando e prosperando. Mas a maior tarefa ainda estava diante deles: a criação de um novo povo, com valores justos, sabedoria divina e fidelidade ao Senhor. Conforme os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé começaram a formar suas próprias famílias e a viver em terras distantes, novas nações começaram a surgir. Cada um dos filhos de Noé se espalhou por diferentes regiões da terra, e a humanidade começou a crescer novamente, cumprindo o mandamento de Deus. Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Noé observava com um misto de orgulho e apreensão, enquanto via seus filhos se tornarem líderes das novas tribos e povos. Ele sabia que com esse crescimento viriam também os desafios, e que a tentação de se afastar da aliança com Deus seria grande. A corrupção do pecado que havia levado à destruição do mundo anterior não havia desaparecido.
Noé compreendia que sua responsabilidade não era apenas dar origem a uma nova geração, mas também garantir que as futuras gerações vivessem de acordo com os princípios divinos. Sem, o filho mais velho de Noé, tornou-se líder de um grande povo que se espalhou para o leste. Ele tinha o coração terno de seu pai e sempre procurava fazer a vontade de Deus, mas o mundo ao seu redor era diversificado e cheio de influências externas. Muitas vezes, Sem se viu diante de escolhas difíceis, onde as pressões do mundo tentavam afastá-lo dos ensinamentos divinos. Cam, o segundo filho de Noé, seguiu para o sul. Embora tivesse o mesmo desejo de honrar a Deus, suas decisões nem sempre refletiam a pureza de seu coração. Cam era um homem impetuoso e, por vezes, sucumbia às tentações do orgulho e da autossuficiência. Seu olhar para o futuro era, por vezes, manchado pela ambição de construir algo grandioso, sem perceber que sua verdadeira grandeza só poderia vir por meio da humildade diante de Deus. Jafé, o filho mais novo de Noé, migrou para o norte, e embora fosse conhecido por sua sabedoria, também enfrentava os desafios de manter sua fé intacta enquanto a humanidade se expandia. Jafé tentava sempre manter o equilíbrio entre prosperidade e fidelidade a Deus, mas as dúvidas e as dificuldades da nova vida, longe da segurança da arca, sempre ameaçavam minar seu espírito. A vida de Noé, agora longe da arca, não era mais marcada pelo isolamento, mas pelo trabalho contínuo de manter a integridade da aliança. Ele sabia que a geração que se seguia precisava da mesma orientação divina que ele próprio recebeu. Por isso, frequentemente reunia sua família para orar e ensinar, transmitindo a eles a importância da obediência a Deus. Em uma tarde, enquanto Noé estava orando no campo, o Senhor falou-lhe mais uma vez. Noé, disse Deus, as nações crescerão, mas lembre-se de que não são apenas as obras da carne que farão o homem grande, mas a fé. A terra será cheia de povos, e muitos se afastarão de mim. Porém, aqueles que se lembrarem de minha aliança terão vida e prosperidade. Ensine a seus filhos que o caminho do Senhor é o único que leva à paz verdadeira. Noé, com os olhos cheios de sabedoria e coração grato, sabia que essas palavras eram o lembrete de que sua missão estava longe de terminar. A aliança de Deus com a humanidade precisava ser passada de geração em geração. As futuras nações precisavam ser ensinadas a confiar em Deus, não nas suas próprias forças, e a viver de acordo com os seus mandamentos. O tempo passou, e as famílias de Noé, embora divididas por terras distantes, continuaram a se lembrar das promessas feitas. Noé viu com tristeza, no entanto, que à medida que as gerações avançavam, alguns começavam a se afastar do Senhor. A idolatria e a desobediência começaram a surgir nas novas terras, e a humanidade se distanciava de Deus, buscando poder e glória próprias. Mesmo assim, Noé manteve sua fé, sabendo que Deus, em sua misericórdia, sempre estaria atento aos corações sinceros. O arco-íris, ainda visível em dias de chuva, continuava a ser um símbolo inconfundível da promessa divina. Noé entendia que, assim como o arco-íris surgia após a tempestade, a paz de Deus só poderia ser encontrada quando a humanidade buscasse sua orientação, reconhecendo que sem ele não há prosperidade verdadeira. A tarefa de Noé agora não era apenas viver, mas viver de acordo com a aliança, transmitir essa aliança a seus filhos e garantir que as gerações futuras conhecessem e seguissem o caminho da salvação. À medida que o tempo passava, as famílias de Noé, agora espalhadas por toda a terra, começaram a se expandir. As primeiras gerações que nasceram após o dilúvio ainda carregavam a lembrança da aliança feita por Deus, e os ensinamentos de Noé estavam presentes em muitos corações. Contudo, o desafio de viver em fidelidade a Deus começava a se tornar mais complexo. As diferentes nações, nascidas das 3 linhagens de Noé, Sem, Cam e Jafé, começaram a seguir caminhos distintos. Alguns continuaram a honrar a aliança com Deus, mas outros começaram a cair nas tentações do orgulho e da idolatria. A promessa de que Deus nunca mais destruiria a terra com um dilúvio ainda ressoava nos corações de muitos, mas a fidelidade à palavra divina já não era mais tão firme. Sem, que havia se estabelecido no leste, viu seu povo crescer em número, mas também em influência. Muitos dos descendentes de Sem
ainda lembravam as instruções de Noé, mas com o tempo começaram a se afastar, cativados por ideias e deuses estrangeiros. Embora ainda mantivessem a crença em um único Deus, começaram a distorcer suas palavras, criando rituais próprios e colocando confiança em símbolos que Deus nunca havia ordenado. Cam, que havia ido para o sul, se deparou com ainda maiores desafios. Seus descendentes, no início, seguiram a fé de seu pai, mas logo a busca pelo poder e pela riqueza tomou conta de seus corações. Em uma terra distante, construíram grandes cidades, ergueram monumentos e acreditaram que a glória humana era o verdadeiro fim da vida. A idolatria, como uma praga, começou a se espalhar entre as gerações de Cam, e aqueles que eram fiéis a Deus tornaram-se poucos e distantes. Jafé, no norte, também teve seus próprios desafios. A sabedoria era um dos dons mais presentes entre seus descendentes, mas o orgulho e a confiança nas próprias forças começaram a corroer os valores de fé e humildade. Alguns povos que se originaram de Jafé tentaram fundar impérios que se baseavam no conhecimento e na ciência, mas muitas vezes se esqueceram de que, sem Deus, todo o entendimento humano é vazio. Noé, agora idoso, sentia o peso da responsabilidade de ter sido o primeiro a ouvir a voz de Deus e, por meio de sua obediência, ter salvado a humanidade da destruição. Ele sabia que o Senhor ainda era fiel, mas também sabia que, para que a aliança com Deus se mantivesse viva, seria necessário um esforço contínuo para passar adiante a verdade. Um dia, Noé convocou seus filhos e netos para uma reunião. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando e que logo ele não estaria mais entre eles para guiá-los. "Meus filhos", disse ele com voz grave, "o Senhor nos deu uma promessa, uma aliança eterna, e com essa aliança veio uma grande responsabilidade. O caminho que cada um de nós seguir será fundamental para a preservação dessa promessa. Não se esqueçam de que, em tempos de prosperidade, é fácil esquecer a fonte de nossa bênção. Sem que sempre fora mais atento às palavras de seu pai, ouviu com a maior atenção: Pai, os filhos de Cam e Jafé estão se afastando do Senhor. As nações crescem, mas elas estão divididas. Como podemos manter a unidade da fé em meio a tantas diferenças?" Noé olhou para Sem, com os olhos cansados, mas firmes, e respondeu: "Não é pela força que manteremos a unidade, mas pela obediência à palavra de Deus. O Senhor não nos pediu para controlarmos as nações, mas para sermos fiéis a Ele. Cada um de nós, em sua geração, deve fazer o que é justo aos olhos de Deus e ensinar aos outros a verdade." Os outros filhos de Noé, Jafé e Cam, também estavam presentes, e embora cada um deles tivesse sua própria luta e seus próprios dilemas, todos sabiam que as palavras de Noé eram verdadeiras. "A fé não pode ser imposta por decreto", continuou Noé. "Ela deve ser vivida e ensinada, e para isso precisamos ser exemplos. Vivam em fidelidade ao Senhor, como Ele nos ordenou, e assim a aliança será preservada." Com o tempo, o mundo começou a se dividir em nações e culturas distintas, mas a verdade de Deus ainda estava viva nas palavras de Noé. Ele não poderia mais ver com seus próprios olhos as gerações futuras que surgiriam de seus filhos, mas sabia que sua missão de transmitir a aliança de Deus não havia sido em vão. Embora as nações seguissem caminhos diferentes e as tentações continuassem a ameaçar a integridade da fé, Noé confiava que a aliança de Deus permaneceria firme. Naquela noite, enquanto Noé se retirava para sua tenda, ele olhou para o céu e, pela última vez, viu o arco-íris brilhar através das nuvens. Era o sinal de que Deus estava com ele e com a terra. Noé fechou os olhos e orou, pedindo que as futuras gerações permanecessem fiéis e que a aliança de Deus fosse lembrada, não apenas nas palavras, mas nas ações de cada um. Com o passar dos anos, Noé sentia que sua jornada estava chegando ao fim. Ele, que havia sido o pilar da fé e da obediência a Deus em uma era de destruição, agora via o mundo ao seu redor crescer e mudar. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, já adultos e com famílias próprias, haviam se espalhado por toda a terra, e a humanidade estava começando a se formar em diversas nações, cada uma com sua própria cultura e modo de viver. Mas, no fundo, Noé sabia que o maior legado que ele poderia deixar era o testemunho de sua fidelidade a Deus, a manutenção da aliança que o Senhor havia feito com ele.
Noé sentia que o mundo ao seu redor estava à beira de uma nova era. Embora a aliança de Deus com a humanidade fosse eterna, a fidelidade dos homens a essa aliança não estava garantida. As nações começavam a ser formadas, mas, como sempre, as tentações da carne e os ídolos da humanidade ameaçavam afastá-los do caminho da verdade. O mundo, embora fisicamente restaurado, ainda tinha uma grande batalha espiritual pela frente. Noé, agora com mais de 600 anos, já sentia as limitações do corpo humano. Seus cabelos estavam brancos e suas forças estavam se esgotando, mas sua fé permanecia inabalável. Ele passava seus dias ensinando seus filhos e netos sobre os caminhos do Senhor. Não importava quão grande o mundo se tornasse ou quantas nações surgissem, Noé sabia que o caminho da salvação era o mesmo: a obediência à palavra de Deus. Em uma tarde tranquila, Noé reuniu seus filhos e netos em sua tenda. O ar fresco da montanha onde sua família se havia estabelecido trazia um cheiro agradável de terra e flores, e a vista das vastas planícies diante deles era um lembrete do novo começo dado pela misericórdia de Deus. Meus filhos, meus netos, disse Noé, a voz suave, mas firme. O Senhor tem sido fiel conosco, e Ele sempre será. A aliança que Ele fez conosco, a promessa de nunca mais destruir a terra com um dilúvio, é uma garantia de seu amor eterno. Mas lembrem-se, esta aliança não é apenas um sinal visível, é um pacto que exige nossa obediência. A fé deve ser vivida, não apenas falada. Deus não busca palavras vazias, mas corações que o honrem com ações. Ele olhou para os rostos de seus filhos e netos, que o ouviam atentamente, absorvendo cada palavra. O Senhor nos deu a vida, nos deu a terra, nos deu uma nova chance. Mas essa chance não será eterna para aqueles que rejeitam sua palavra. O que fazemos agora, em nossa geração, será o que deixaremos para as futuras gerações. Sem, o mais velho de seus filhos, olhou para seu pai com respeito e sabedoria. Pai, sabemos que o Senhor é fiel e entendemos o peso da sua promessa. Mas o mundo está mudando, as nações estão se formando e as tentações são grandes. Como podemos garantir que nossos filhos sigam o caminho de Deus? Noé sorriu com serenidade, sabendo que as preocupações de Sem eram as mesmas que ele tivera quando jovem. Sem, a única maneira de garantir que nossos filhos sigam a Deus é através de exemplo. Eles aprenderão com o que virem em nós. Se vivermos com fé, em obediência e ensinarmos a palavra de Deus com amor, a aliança de Deus continuará viva em cada geração. Os outros filhos de Noé, Cam e Jafé também estavam presentes, e embora tivessem suas próprias lutas e dúvidas, ouviram as palavras do Pai com corações humildes. Noé sabia que sua missão, agora, era transmitir a verdade que Deus lhe havia revelado. O trabalho que ele começara com a construção da arca não havia terminado. A construção de uma vida fiel a Deus, de uma geração que honrasse o Senhor, ainda estava em andamento. Noé passou seus últimos dias com um espírito de paz, sabendo que o legado de sua fé continuaria através de seus filhos. Ele compreendeu que o dilúvio não havia sido apenas um evento físico, mas um evento espiritual que deveria lembrar a humanidade de sua fragilidade e da necessidade constante de confiar em Deus. O arco-íris, ainda presente no céu, era o sinal visível dessa aliança. Mas o verdadeiro pacto acontecia no coração de cada pessoa disposta a viver em conformidade com os mandamentos do Senhor. Com o coração tranquilo e a alma em paz, Noé descansou. Ele sabia que sua jornada havia sido cumprida e que a nova geração continuaria a história de fé que ele havia começado. Deus, em sua infinita misericórdia, havia dado a ele a oportunidade de recomeçar, de preservar a vida e de ensinar à humanidade a verdadeira importância de confiar em sua palavra. Noé fechou os olhos, sabendo que, enquanto a terra existisse, o Senhor seria lembrado por aqueles que mantivessem sua aliança. A promessa de Deus não falharia. E enquanto a geração de Noé passava, a próxima geração tomava o testemunho e seguia em frente com a bênção e a graça de um Deus fiel. Com a morte de Noé, a terra passou a ser governada pelas gerações que vieram depois dele. A promessa de Deus, simbolizada pelo arco-íris, ainda brilhava nos céus, e as bênçãos de sua aliança continuavam a guiar a humanidade. Mas apesar da fidelidade de Deus,
o coração do homem era, como sempre, inclinado ao pecado. As palavras de Noé ecoavam nas mentes de seus filhos e netos, mas o mundo começava a ser preenchido pela corrupção, pela busca insaciável por poder, riqueza e idolatria. As nações antes estabelecidas com base na promessa de um recomeço começaram a se dividir e se afastar de Deus. A memória do dilúvio, que antes havia sido uma lembrança constante da fidelidade divina, agora parecia se distanciar à medida que as gerações se sucediam. O Senhor, em sua misericórdia, ainda estava com eles, mas o pecado estava se espalhando mais uma vez pela terra. Foi em um momento de grande construção e prosperidade que a humanidade, novamente, enfrentou um desafio. As gerações de Noé começaram a crescer em número e poder, e as cidades começaram a ser fundadas. O orgulho humano, que Noé havia alertado sobre, começou a florescer. O primeiro grande exemplo disso foi a construção da Torre de Babel. O povo, que antes se espalhara pela terra, agora queria se unir, erguendo uma torre imensa, que chegasse até os céus, como um símbolo de seu poder e independência. Eles acreditavam que poderiam alcançar os céus por seus próprios esforços, sem a necessidade de Deus. O orgulho e a arrogância humana estavam em seu auge, e eles desconsideraram completamente a vontade de Deus, que havia ordenado a multiplicação e o preenchimento da terra. Vamos construir uma cidade e uma torre cuja cúspide chegue aos céus, disseram uns aos outros, e tornemo-nos famosos, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus, vendo a crescente corrupção do coração humano, sabia que era hora de agir. A humanidade, que havia sido dada uma nova chance, estava mais uma vez se afastando dele. O Senhor desceu à terra e olhou para a torre que estava em construção. Ele disse: se um só povo falar uma só língua, nada será impossível para eles. Vamos, desçamos e confundamos a sua língua, para que não compreendam mais uns aos outros. A ação de Deus foi imediata. Ele confundiu as línguas dos homens, e sem poder se entender uns aos outros, a grande obra da torre foi interrompida. As pessoas começaram a se dispersar, novamente, conforme Deus havia ordenado inicialmente. A cidade, conhecida como Babel, ficou marcada como o símbolo do orgulho humano e da tentativa de se exaltar acima de Deus. Embora as nações se espalhassem e a humanidade fosse forçada a se dividir, as palavras de Noé sobre a necessidade de viver em fidelidade a Deus ainda ecoavam em algumas famílias e tribos. Alguns, como os descendentes de Sem, continuaram a manter a fé em Deus, enquanto outros caíam em idolatria e desobediência. A cada geração, a luta entre a fidelidade e a rebelião continuava a ser travada no coração do homem. Mas, em meio à decadência, Deus não havia abandonado sua criação. Mesmo quando o coração do homem se voltava para o pecado, Deus estava sempre presente, pronto para ouvir os que ainda o buscavam com sinceridade. A aliança que ele fizera com Noé não era apenas um pacto com uma geração, mas com toda a humanidade. A história de Noé e o dilúvio seriam lembrados não apenas como um evento, mas como um testemunho da misericórdia de Deus diante do pecado e da promessa de que a vida, mesmo em meio ao pecado, sempre poderia ser renovada. A história de Babel não seria o fim da humanidade, mas uma lição de que, enquanto o homem tentasse construir sua grandeza sem Deus, ele sempre falharia. O coração do homem, inclinado para o pecado, ainda seria a principal luta que a humanidade enfrentaria. Contudo, Deus, em sua misericórdia, nunca desistiu de seu povo, e sua aliança continuaria, através das gerações, como a promessa de um novo começo. A dispersão das nações e a confusão das línguas em Babel marcaram uma virada importante na história da humanidade. Embora o orgulho e a rebelião dos homens tivessem causado a interrupção da grande torre, a promessa de Deus para com a humanidade, iniciada com Noé, não falhou. Mesmo quando os homens tentaram fazer suas próprias cidades e seus próprios impérios, afastando-se da verdadeira adoração e da obediência a Deus, ele nunca os abandonou. Apesar da confusão das línguas, as famílias de Noé se espalharam, formando diferentes povos, com diferentes culturas e modos de vida. No entanto, uma coisa continuava constante: o amor de Deus pela humanidade. Ele continuava a cumprir suas promessas, mesmo quando o pecado e a desobediência tentavam obscurecer sua luz.
Entre as nações que se espalhavam, havia aqueles que ainda se lembravam da aliança feita com Noé. Entre eles estava a linhagem de Sem, que com o passar do tempo se tornaria o povo escolhido de Deus. O Senhor sabia que ao longo das gerações, seu plano de salvação ainda estaria em movimento. E embora a humanidade estivesse marcada por fraquezas e pecados, ele sempre levantaria uma linhagem fiel que levaria sua mensagem de volta ao coração das nações. O povo de Sem, por exemplo, ao longo dos anos continuaria a lembrar das palavras de Noé. Eles eram os guardiões da promessa de Deus, e a aliança feita com Noé seria a base sobre a qual Deus formaria uma nação que um dia abrigaria o Salvador do mundo. Enquanto isso, o mundo continuava a se mover em ciclos de luz e escuridão. A história da humanidade seria marcada por ciclos de fé e desobediência, mas como sempre, a misericórdia de Deus se renovaria a cada geração. Embora o pecado se espalhasse, Deus nunca deixaria de buscar aqueles cujos corações estavam dispostos a se voltar para Ele. Através dos séculos, a mensagem de Noé, a aliança de Deus com a humanidade, permaneceria como um lembrete constante. O Senhor é fiel mesmo quando o homem falha. O dilúvio não havia sido o fim da humanidade, mas um novo começo. A fé de Noé, sua obediência em meio ao caos, seria lembrada como um modelo de confiança em Deus, um modelo que deveria ser seguido por todos aqueles que quisessem viver de acordo com sua vontade. Com o tempo, novos heróis de fé surgiriam e novos pactos seriam feitos. Mas a verdade fundamental da história de Noé, que a fidelidade de Deus nunca falha, que a misericórdia divina é imensurável e que, mesmo no meio da corrupção do mundo, a salvação sempre é possível através da fé, continuaria a ser o coração da história da humanidade. Noé, em seu descanso, sabia que a jornada estava longe de terminar. Ele havia cumprido sua parte na história, mas o Senhor, que o guiara durante o dilúvio e lhe mostrara a arca como um símbolo de salvação, continuaria a guiar as futuras gerações. A arca de Noé, não apenas uma construção de madeira, mas uma construção de fé, se tornaria um símbolo eterno de esperança, lembrando a todos que, quando as águas do pecado ameaçavam inundar o mundo, a fé em Deus sempre traria um novo começo. E assim, o Senhor olhou para a terra, e embora o coração do homem continuasse a ser desafiado pelo pecado, a promessa feita a Noé e à humanidade continuava de pé. O arco-íris nos céus seria o lembrete eterno de que, mesmo no meio da tempestade, a aliança de Deus nunca falha. Ele sempre estará conosco, guiando-nos à medida que enfrentamos os desafios do mundo e nos mantendo firmes na esperança da salvação que Ele, em sua graça, oferece a todos aqueles que o buscam. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.